Olá, e aí meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao novo episódio aqui do Sessão às 6, me chamo Lucas Ribeiro e hoje a gente vai trocar uma ideia com spoilers da nova temporada de Only Murders in the Building, uma série que tá aí na sua 5ª temporada e pra quem não sabe, já trocamos uma ideia sobre todas elas ao longo dos anos. O Sessão às 6 surgiu e foi crescendo junto com essa série, o que é bem legal. Vou deixar todos os links dos episódios na descrição pra quem quiser conferir sobre algum mistério específico, tá certo? Hoje o foco é só a 5ª temporada, mas vai que a gente acaba falando sobre algum spoiler de alguma temporada passada, né? Então estão avisados, tô me recuperando de uma virose, então provavelmente minha voz tá meio estranha, meu nariz tá meio entupido, entendeu? Não vou mentir, mas ainda assim estamos por aqui, entendeu? É dia de podcast e é isso que importa. Não sei se eu vou conseguir cobrir tudo que gostaria, mas vida que segue, tá certo? Comente aí nos comentários da onde você estiver escutando, o que faltou, o que eu esqueci de comentar, tá certo? Que também ajuda bastante, beleza? Bora começar então, como sempre, com a sinopse. Espero que gostem. Galera, dessa vez a nova aventura gira em torno da morte suspeita do porteiro Lester, que o trio de protagonistas se recusa a acreditar que foi um acidente. No caso, Charles, Oliver e Mabel, que estão mais uma vez investigando o caso e assim começam a descobrir uma perigosa teia de segredos em Nova York, envolvendo bilionários e mafiosos da velha guarda. O showrunner aqui segue sendo John Hoffman, que é o co-criador da série, junto com um dos protagonistas, né, que é o ator Steve Martin. Todos os episódios já estão disponíveis no catálogo do Disney Plus, assim como todas as outras temporadas também, tá bom? Olha, pra mim, Only Murders in the Building sempre foi aquela série pra matar minha saudade de Scooby-Doo. Pra quem não sabe, eu sou louco por Scooby-Doo desde criança e mesmo não sendo a mesma coisa, aqui a essa altura você meio que já sabe o que vai ter. Uma história sobre um assassinato num prédio com 2 idosos e aí a Selena Gomez tentando, sei lá, descobrir o que tá acontecendo e sempre de um jeito leve, engraçado, super carismático, às vezes bobo e com o prédio deles trazendo um aconchego bem bom assim. Quando vejo o Arconia, na hora me imagino assistindo uma série numa noite de chuva, enrolado numa coberta bem quentinha assim, me dá muito essa vibe, sabe? E aqui é mais disso. É ruim? Não, mas foi o que eu falei. Se você já assistiu todas as temporadas até aqui, você meio que já sabe o que esperar. Não temos nada muito diferente. Começando pelos pontos positivos, achei muito interessante tudo que essa temporada teve a dizer sobre morar em uma comunidade, aqui no caso um condomínio, e ainda assim viver isolado, né, cada um na sua bolha, totalmente desinteressado no outro, sem socializar, como isso se aplica socialmente também em relação aos funcionários, quem que mantém o lugar todo funcionando. A gente já viu essas pessoas, nós realmente as conhecemos. É engraçado porque é de se esperar que uma série que se passa quase sempre num condomínio teria abordado isso antes e a gente meio que viu um pouco disso na 2ª temporada, mas aqui é um ponto real da história e eu adorei. Uma conversa nos episódios finais entre o Charles e o Howard meio que resumiu tudo isso pra mim, sabe? Dele falando que é fácil esquecer de ser um bom vizinho, depois que o Howard passou a temporada inteira ali se sentindo negligenciado pelos protagonistas e admitir nunca ter encontrado o seu grupo de amigos. Tem umas coisas bem legais aqui e bem atual, né? Se a gente parar pra pensar, quase toda temporada a vítima é alguém que nem sempre a sociedade valoriza, né? Porteiro, síndica, já tivemos uma dublê também, e o ponto positivo disso é que as vítimas sempre ganham um destaque ótimo ao longo da temporada, né? Quase tanto quanto os protagonistas. A gente acaba tendo acesso a umas coisas sobre essas profissões e essas pessoas que normalmente a gente não tem. A atenção dos porteiros e recepcionistas em todos os detalhes dos inquilinos para garantir que eles estejam bem, a solidão dos síndicos que muitas vezes não são valorizados, né? Também o que mais? Como é ser uma mulher dublê em Hollywood, ainda por cima uma mulher mais velha. Então, ter essas profissões destacadas faz você ter outro olhar, ainda mais quando eles são os que morreram, né? Porque aí o público tem todo um retrospecto da vida deles. E isso eu realmente não tinha percebido antes e achei bem interessante.
E sabe quando que percebi? No episódio 2, o do flashback, um episódio fantástico, assim. Você vê o episódio começando com o cara entrando no ramo, ainda jovem, querendo ser um ator, e depois com o tempo conhecendo a esposa, aí começam a formar uma família, acompanhar essa vida passar, esse envelhecimento dentro do prédio em que trabalha, e quando vê já é um senhor de idade que precisa treinar um novo porteiro mais jovem, que também tem seus próprios sonhos e que acha que ser porteiro vai ser algo passageiro, assim como ele também achou. Nossa, muito cíclico. Amei acompanhar a vida dele nesse episódio, assim, achei que a montagem foi muito boa, a passagem de tempo, e a série investiu tanta atenção aos detalhes, o que eu também adorei. Ver a Mabel criança, depois adulta, a quantidade de referências, todos aqueles inquilinos que a gente sabe que vão morrer aparecendo nas cenas do flashback. Muito bom, assim, bem nostálgico, uma fofura de episódio e bem emocionante também. E fazer isso no formato de documentário, entrevistando os porteiros de Nova York, foi bem criativo. E efetivo também, tudo que eles queriam que eu sentisse assistindo, eu senti. Terminei o episódio realmente tão triste que ele morreu, um sentimento que, pra ser sincero, até então nem existia, porque a gente nunca se conectou muito com ele, né? E investir um episódio inteiro, não só na pessoa que ele era, mas o quanto investiu na sua profissão, mesmo não sendo o que ele queria no início, e como ela é desvalorizada por muita gente, olha, me pegou bastante. Por falar em flashback, tanto nesse episódio 2, como mais pros episódios finais, me chamou a atenção como é uma temporada nostálgica. Muitos comentários sobre acontecimentos de temporadas passadas, que eles já foram sequestrados e colocados numa van, que o amigo da Mabel foi o primeiro a morrer no prédio, quem saiu da cadeia. Às vezes, os próprios personagens têm uns comentários que são a pura metalinguagem, assim, tipo... eu não sei como vocês conseguiram ser renovados depois da segunda temporada, no caso falando do podcast deles, o que eu acho irônico, porque realmente depois da segunda temporada, a série caiu um pouco em termos de qualidade, na minha opinião. Então, pra mim foi muito engraçado, né? A única coisa dessas referências é que é impossível você se lembrar de tudo. Aí, às vezes, eles falavam umas coisas que a gente assistiu lá em 2021, aí, ao invés de eu pensar, nossa, realmente lembro demais, né? Que loucura, não é mesmo? Ao invés de ficar assim, na verdade, eu sempre pensava... Meu Deus, é mesmo, né? Caramba, eles foram sequestrados mesmo. É verdade. Nossa, eu nem lembrava. Então, por um lado, foi legal eles reconhecerem as loucuras que já passaram, mas pra mim não impacta tanto, porque parece que foi há 1000 anos. Então não tem nada daquela carga emocional de lembrar que aquele personagem que você gostava passou por um monte de complicações, sabe? Até porque essa também não é o tipo de série que se permite ser muito séria e dramática, então você sempre termina sabendo que vai dar tudo certo, né? Enfim, foi legal, mas se eu disser que lembro de tudo, vou estar mentindo. Agora, assim como os outros mistérios, aqui a gente tem que relevar algumas coisas se realmente quiser assistir sem ficar frustrado. Então essa seria a minha primeira questão que deixou a desejar, assim. Quando querem criar um raciocínio bacana pro público acompanhar, dá super certo. Mas aí logo depois nós temos o Oliver andando por Nova York com um corpo morto dentro de um carrinho de limpeza e eles trazendo pra dentro do prédio cheio de câmeras. Aí depois devolvem pra cena do crime com o Charles em plena luz do dia tirando o corpo do carrinho super à mostra, assim, do lado de uma porta de vidro. E tá tudo certo, sabe? Mais um dia normal em Nova York. Se um dia eu já tive vontade de morar em Nova York, já não tenho mais, tá? Porque eles ainda brincam falando que isso é super normal, mas ó, brincadeiras à parte, às vezes eles querem tanto deixar a história mais interessante e diferente, e às vezes até mais ousada das outras que já assistimos, que eles apelam pra umas coisas que nem eles sabem dar lógica ou fazer ter sentido. Tem um episódio bem legal que todas as mulheres se unem pra entrar no cassino, sendo que elas literalmente têm no grupo uma policial disfarçada num cassino ilegal, cheio de criminosos e tudo assim, com a maior facilidade. Ninguém fala nada, nem ela traz essa questão, eu acho, nem a policial. Então, algumas coisas a gente tem que ignorar. Passar aquele bom e velho pano, porque tem umas questões na história que se você for olhar mais de perto, só vai tirar a graça da narrativa. Então,
Então só segue e vai. Pelo menos foi o que eu fiz. Outra questão que já conversamos sobre as temporadas anteriores e retorna aqui. O formato. Continuo achando que, mesmo 10 episódios sendo um bom número para desenvolver e explorar uma série de mistério, eles ainda não sabem como fazer um bom uso de todo esse tempo. Nas passadas, lembro ter sentido umas barrigas bem no meio, assim, que foram chatas. Aqui eu nem falo isso. Não acho que o problema aqui foi encheção de linguiça no meio da história, não. Dessa vez falo mais no sentido de avançar a história. Se vocês prestarem atenção, no primeiro episódio a gente tá se perguntando quem é o assassino, por que mataram o Lester, da onde veio aquele dedo, e no final as dúvidas são as mesmas. Quem é o assassino? Por que mataram o cara? Da onde veio aquele dedo? Quando eu notei que as mesmas perguntas do fim foram as do início, eu pensei, caramba, a gente deu essa volta toda e foi parar no mesmo lugar, é isso mesmo? Normalmente, no final, a gente tem mais respostas, dá pra teorizar mais. E dessa vez não, a galera no final tava tão perdida quanto no começo. Por um lado, é legal você mudar a fórmula em comparação com as temporadas anteriores, mas quando cheguei no final percebi que a gente podia ter usado melhor os episódios que tivemos, sabe? Pra sentir que a investigação tá avançando mais, que sabemos de mais coisas do que sabíamos antes. Então o ritmo da investigação podia ter sido melhor trabalhado. Até também pra dar aquela sensação de satisfação, de compensação gradativa para o público, sabe? Ao invés de revelar tudo de uma vez só no final. E eu reconheço que houveram sim algumas revelações e surpresas, mas em termos de investigação, eu acho que podia ter sido melhor trabalhado realmente. E para completar esses pontos mais negativos, não tem como deixar de fora a falta de organização daquilo que foi bom. Até aquelas mensagens todas que eu falei agora não foram 100%. Numa hora você vê eles trazendo com força a invisibilização dos trabalhadores, como que eles são ignorados pelos inquilinos, a revolta e busca por mais dignidade, mais direitos, e 2 episódios depois, assim, é completamente deixado de lado. Ninguém nem lembra mais disso. Nós, de repente, já temos questões muito maiores para lidar, então essa questão acaba sendo muito ignorada. As mesmas pessoas que falam para eles que eles merecem sim mais reconhecimento, logo depois já estão fazendo outra coisa, com a atenção voltada para outro lado da história. E sabe por quê? Porque convém falar disso só enquanto servir o mistério principal. Quando o mistério pede por uma mudança de foco, é exatamente isso que acontece. E aquela história até então tão interessante acaba sendo completamente ignorada. Então, minha outra questão dessa temporada é essa: ter a disposição de trazer temáticas super interessantes, mas não ter a disposição de ir até o final e fazer jus ao tema que eles mesmos trouxeram. Ah, Lucas, mas o foco não é o mistério? Sim, mas não sei vocês. Quando a temporada termina, eu senti que nada mudou, assim, que os funcionários conseguiram mais reconhecimento do que tinham antes, mais respeito dos moradores, mais direitos. Depois até trazem um porteiro robô, aí você pensa, nossa, mas eles estão falando mesmo de inteligência artificial tomando emprego de seres humanos, mas a gente nem saiu daquela questão antiga. E mesmo que isso também fosse um tema interessante, o que é outro arco que não tem um desfecho, sabe? Eles mesmos perguntam, será que é uma coisa boa as máquinas começarem a substituir as pessoas? E é só isso que a série tem a oferecer. Como que você escolhe não fazer jus a esse tema, sabe? Por que você traria pra série se você não vai abordar esse tema com a propriedade que deveria? Inclusive, o robô, que tem o mesmo nome do falecido, que eu achei horroroso, eles nunca mais fizeram nada com isso, continua lá no prédio quando a série termina. Super, assim, normalizado, porque a gente não tem tempo pra mais nada. Já temos que ter o gancho pra próxima temporada, que sempre é assim que funciona, né? E é isso. Então, assim, que desperdício de boas ideias. Eu acho que é a melhor forma de resumir. Não foi ruim, eu não acho que eu jogaria tudo isso no lixo e começaria de novo. Tem muito potencial aqui nessa temporada, mas é realmente um desperdício de boas ideias quando você vê o resultado final, quando você vê como a série termina. Todo mundo sabe que é só no episódio final que a gente tem a revelação. E foi um final ok. Pra falar a verdade, quando finalmente mostraram o que aconteceu com o coitado do Lester e o Nick, eu mais uma vez precisei me concentrar pra não fazer perguntas demais, senão a história toda não ia ter sentido, sabe? Por exemplo, você tá me dizendo que o prefeito da cidade ficou rodando pelo Arconia de madrugada
gritando Lester, devolve meu dedo, e ninguém escutou nada. Mas, mano, na cena, eles, assim, são zero discretos com isso. Se você assistir, você vê o maior escândalo. Eles fazem o maior escândalo na cena, e você quer que eu acredite que não teve uma alma que escutou ou ligou reclamando do barulho. Como que isso não foi uma pista? Uma senhora acordou de madrugada e ligou pra recepção reclamando do barulho. Uma das pessoas mais famosas e chamativas da cidade inteira, praticamente uma celebridade, cometeu um crime e absolutamente ninguém viu isso e não vazou nada. Numa cena que ele tava sem segurança, super exposto. Ah, mano, não sei. E ele nem queria realmente matar o Lester, só queria o dedo de volta. Há quem diga que até possa ter sido um acidente. Nem lembro mais se ele empurrou ou se o Lester só escorregou. Eu acho que deve ter sido empurrado mesmo. Mas enfim, outra coisa. O que o Lester queria com esse dedo, mano? Isso sim, talvez seja uma coisa óbvia que as pessoas podem ter entendido e eu que não entendi. Talvez eles tenham explicado realmente. Talvez você aí de casa saiba a resposta. Se souber, me fala. Mas na hora não fez sentido nenhum pra mim. Ele tava disposto assim a dar a vida por esse dedo, pro cara não pegar. E outra, como que mandar o dedo pro apartamento do Oliver ia fazer ele descobrir que era o prefeito, sabe? Na hora, o Lester não sabia que ia morrer. Ou será que sabia, né? Enfim. Mas na hora ele não sabia. Tava sendo só uma perseguição. Então por que a mentalidade dele não foi: eu vou correndo pro apartamento do Oliver pra eu mesmo contar o que aconteceu? Por que a melhor forma de pedir ajuda seria dar pra outra pessoa, pra ela mandar o dedo pro apartamento do Oliver, sabe? Foi tudo meio corrido, meio mal explicado. E o estagiário da portaria lá, o que recebeu o dedo, né, o outro porteiro, por que ele viu o cara morto depois ali na fonte e só pegou a manivela lá do chão e foi embora, né? Como que você é a primeira pessoa a ver o seu amigo morto e no calor do momento pega a manivela que tá no chão e só vai embora? Tem muita coisa mal explicada que claramente só existiu pra você na hora pensar: muito suspeito isso aí que você fez, viu, porteiro número 2? Será que é você o assassino? Mas na hora de revelar a verdade e justificar, não faz sentido nenhum. Então definitivamente não é um dos finais mais elaborados. Tivemos aí umas pontas soltas meio sem sentido que foram aparecer justamente no fim, o que é uma pena porque nós já tivemos uns desfechos de temporadas assim sensacionais, parecendo um final de novela super elaborado, que me deixava assim super tenso, querendo saber o que ia acontecer depois, deixando todo mundo surpreso e chocado, querendo mais. Uma pena que não foi o caso aqui. Vamos seguindo aqui, pessoal, com os personagens, adiantando agora uma menção honrosa para as nossas participações especiais. Tivemos os atores Keegan-Michael Key, Logan Lerman, Renée Zellweger, Christopher Waltz. Os convidados da vez, né, as grandes participações especiais, fazem um bom trabalho, mas o destaque aqui vai para Super Meryl Streep, que graças a Deus voltou para mais uma temporada, tá com a gente desde a terceira, se não me engano, e aparece pouco, mas quando aparece dá um show, carisma puro, nunca decepciona. Sua personagem traz aqui uma energia bem caótica dessa vez, mas continua um amor, e a química dela com o Oliver é muito boa, são um casalzão assim. Toda cena deles juntos funciona. É o raro caso do casal de filme e série que consegue ter personalidade juntos e separados. Seja como for, aqui eles funcionam, o que é ótimo. Mas a gente tá falando das menções honrosas, né? Bora pros nossos protagonistas. Tô falando, né, claro, do trio Charles, Oliver e Mabel ou Mabel, interpretados mais uma vez por Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. Todos também creditados como produtores executivos. É sempre bom reforçar que as interações deles juntos nunca perdem a graça, nunca fica repetitivo. Adoro como eles se zoam, se apoiam. Tivemos desenvolvimentos bem interessantes nas suas vidas pessoais, né? No caso de alguns deles. Conhecemos melhor da onde veio a paixão do Oliver pelo teatro, também da onde surgiu essa atração que o Charles aparentemente tem por mulheres perigosas, que até então eu nunca tinha percebido um padrão, mas pelo visto tem. Foi legal ver que a série, mesmo depois de 5 temporadas, ainda tem vontade de explorar esses personagens. Sempre vai ter alguma coisa pra explorar se o personagem for interessante. Mas sendo bem sincero, continuo com a impressão que o trio tem bastante dificuldade de se manter tão interessante como uma vez já foram nas primeiras temporadas. Não sei se é a atuação ou se é o roteiro, deve ser mais o roteiro.
Tô falando de alguns personagens mais do que outros, tá? Não quero generalizar. O Oliver ainda consegue ser bem engraçado, tem uns comentários muito engraçados aqui e ali. Mas principalmente com a Mabel, eu continuo notando isso. Ela era toda casca grossa. Vocês lembram que a arma dela nas primeiras temporadas, pra se defender de algum suspeito, era uma agulha de tricô gigante, assim? Hoje a gente não vê mais isso, sabe? Muitas vezes até visualmente eles parecem ser a mesma pessoa. Tem uns episódios que todo mundo tá com a mesma paleta, que quem vê acha que eles dividem a mesma personalidade, quando na verdade não é o caso, não devia ser o caso. Porque no começo eram umas cores tão vibrantes. Eu sei que as pessoas mudam e tudo mais, mas é mais do que isso. O Oliver continuou com um carisma muito bem-vindo pra série. Eu acho que ele foi o que mudou menos, na maior parte do tempo. Graças a Deus, né? Mudando mais ou menos de assunto. Sabe uma coisa que sempre me incomodava em série, e aqui acontece toda hora? Eles estando no conforto da casa deles, usando camisa social, terno, gravata, sapato social, como se fosse a mesma coisa que um short, que um pijama. Muitas sitcoms tinham isso e eu sempre achei muito bizarro, sabe? Eles claramente não iam sair de casa. Do nada, usando uma jaqueta apertada por cima da camisa. Que é isso, mano? Pode ser algo cultural, né? Algo mais estadunidense, não sei, vai saber. Eu mesmo, na minha casa, olha, no dia que eu acordar e usar um terno e um sapato pra ficar em casa, eu realmente vou ter perdido o juízo. Mas também entendo que visualmente é mais chamativo e atraente pra quem assiste, né? Ver como que eles bolam os mais diferentes looks pros personagens, do que ficar toda hora só com roupa de casa, né? Mas enfim, é besteira minha. Ah, e só pra finalizar, eu não gosto como a vida amorosa da Mabel é extremamente mal escrita. A essa altura vocês já devem ter percebido, toda temporada ela tem algum crush, algum ficante, e quando resolvem o mistério fica tão óbvio que era pra durar só uma temporada, sabe? É um desfecho tão apressado, tão forçado. Ela já ficou, vamos lá, com a Cara Delevingne, Jesse Williams de Grey's Anatomy, quem lembra? Um carinha da primeira temporada que eu não lembro o nome. E aqui fica de gracinha com o Logan Lerman, né? Sendo que todo mundo já sabe que não vai dar em nada, que eles não deixam essa coitada construir nada sólido com ninguém. Às vezes o interesse amoroso dela só desaparece entre uma temporada e outra e a gente nunca mais vê. A essa altura já tá ficando chato. Mesmo que a relação não vá pra frente, mas que a próxima pessoa que ela se envolver tenha um desfecho decente, sabe? Sem um prazo de validade. Agora, meus amigos, sobre o final. A história termina com o prefeito indo pra cadeia, os 3 bilionários também, vamos ver quanto tempo isso vai durar, né? E o grande gancho da vez é que uma mulher ruiva, cacheada, misteriosa, caiu da calçada a caminho do prédio deles, do Arconia. Depois a gente descobre que já vimos essa mulher antes, acho que na segunda temporada, que é uma podcaster bem famosa, interpretada pela Tina Fey. Temos a nossa próxima vítima e o mais engraçado foram os comentários depois, né, deles lamentando que se ela tivesse conseguido passar do portão e morrido dentro do prédio, aí sim eles poderiam começar a investigar e fazer um podcast sobre. Esse é meio que o lema deles, né? Só assassinatos no prédio é o tema da série. Mas como só morreu da calçada pra fora, né? Do lado de fora, aí não qualifica, né? Nossa, e isso me arrancou uma risada sincera que vou contar pra vocês, viu? Mas ó, no dia que a série terminou, eles anunciaram que foi renovada para uma 6ª temporada e ainda deram a dica que dessa vez nós vamos pra Europa, pra Londres especificamente. Vai ser só por alguns episódios? A temporada inteira? Aí a gente não sabe, mas pra já terem anunciado, deve ter aí uma parte importante no mistério. Mas vi que muita gente já tá pensando em quem vão ser os convidados especiais que vão aparecer na série, né? Já que a gente vai pra Londres, teremos atores britânicos, talvez. Aí o pessoal dando aí as suas ideias, teorias, que eu achei muito legal. A gente querendo a participação do Tom Hiddleston, né? O Loki da Marvel. E olha, eu ia adorar se ele participasse. A gente já teve o Paul Rudd, né? O Homem-Formiga maravilhoso. Ter o Loki também ia ser ótimo. Mas assim, apesar disso, ainda não tem previsão. É tudo muito cedo, né? A série acabou de acabar. Mas como normalmente eles voltam pra mais uma temporada no início de setembro, geralmente, né? Imagino que deva ser por aí a continuação. Daqui a menos de um ano, é meu palpite. Segundo semestre de 2026, estamos aí de volta, se Deus quiser. Bom, essa 5ª temporada segue com o mesmo número de episódios e a mesma duração, né? 10 episódios ali entre seus 34 e 42 minutos. E como eu falei, todas as temporadas já estão disponíveis no catálogo do Disney Plus.
No geral, pessoal, o retorno de Only Murders in the Building é agradável, é bom, nada que vá lhe surpreender loucamente. Repetindo, a essa altura você já sabe o que vai assistir. Mas isso não significa que vai ser ruim. O destaque de longe vai para os comentários, ou a tentativa de comentar, né, em cima das hierarquias sociais e aquela desumanização do trabalhador que já é desvalorizado. Ainda mais em Nova York, né, que é bem capitalista, bem elitista. E também o papo sobre inteligência artificial. Se eles tivessem conseguido trazer mais dessas questões e manter dentro do mistério sem perder o foco, poderia ser uma das melhores temporadas que já tivemos até agora. Mas não é o caso. As duas primeiras, na minha opinião, continuam bem superiores, mas essa quinta é melhor do que a terceira e a quarta, pelo menos pra mim. Então estamos tendo uma evolução aí. Se da próxima vez eles conseguirem evitar pontas soltas e tudo aquilo que a gente já conversou, vão voltar com tudo, com certeza. Recomendaria mais pra quem já viu até aqui, né, até a quarta temporada, quem gosta desses atores, gosta de um mistério não muito grotesco, um bom humor bem presente, com ótimos primeiros episódios e ótimos quase comentários sociais, né. Mas quem já assistiu, gostou? Vocês gostaram? É a melhor temporada de todas ou não? Qual é a sua preferida? Me mandem seus comentários, suas sugestões nos comentários do YouTube. Para quem estiver por lá, é canal podcast Sessão às 6. No TikTok estamos como @podsessãoàs6 e no Instagram @sessão às 6. Sempre fico de olho nos seus comentários e ainda por cima fica mais fácil de trocar uma ideia com vocês e avisar sempre que sai um vídeo ou um podcast novo. E essa foi minha análise da nova temporada de Only Murders in the Building, uma série que fica cada vez mais difícil de pronunciar o nome, quanto mais você tenta, mas um dia eu chego lá, tá certo? Lembrando que os links de todos os podcasts conversando sobre as temporadas anteriores vão estar na descrição, beleza? Curtir, comentar, avaliar o Sessão às 6, mandar para um amigo que também gosta de podcasts, ajuda demais o projeto a alcançar mais pessoas, agradeceria bastante. Como vocês bem sabem, sou só eu aqui por trás organizando tudo, então ajudaria muito. Vamos ficando por aqui. Aos que escutaram até o final, vocês são maravilhosos. Me encontro com vocês daqui a 15 dias e tá chegando aí, né, a estreia finalmente tão aguardada de Wicked Parte 2 e a quinta temporada de Stranger Things. Ainda tô me organizando para ver como que eu vou cobrir tudo isso, porque vão sair em um intervalo muito curto e o podcast é quinzenal, né, então vamos ver como é que eu vou fazer isso. Mas isso é cena dos próximos capítulos, tá certo? Muito obrigado por tudo, um beijo enorme e até mais.